Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Nós vamos dar continuidade agora ao nosso curso de discipulado cristão. Estamos dentro de um projeto chamado Um Amigo para Cristo. E hoje, na terceira aula, você vai entender e para poder explicar o significado do batismo nas águas. Não se esqueça, cada aula ela está projetada para ter uma duração de 40 a 50 minutos. Você tem um tema, neste caso, o significado do batismo nas águas. Este tema está dividido em 3 partes, parte A, parte B e parte C. Estas 3 partes, elas têm por base o primeiro texto bíblico, chamado de texto base. Esse mesmo texto base está dividido em 3 partes, para que assim você possa trabalhar tranquilamente com o seu discípulo cada uma das partes sem nenhuma pressa e de uma maneira compreensiva. Este projeto, Um Amigo para Cristo, ele faz parte de um projeto muito maior ainda da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Cidade Tiradentes, setor 63, sob a gestão do pastor Davi Fonseca. Eu, Rogério de Souza, estarei apresentando a você agora o significado do batismo nas águas. São 8 os significados. No primeiro, você falou sobre a importância e o significado de Jesus Cristo. No segundo, você falou sobre a importância e o significado da Igreja de Deus na terra. Agora, a importância e o significado do batismo nas águas. Vamos para o texto base, que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Abra na tua Bíblia e também abra a Bíblia do teu discípulo. Está escrito que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Pedro ele está fazendo um paralelo com um ritual que acontecia entre os judeus, o ritual da circuncisão. Todas as crianças que nasciam do sexo masculino passavam pela circuncisão, uma pequena cirurgia que era feita para demonstrar exteriormente um sinal de que Deus estava em aliança com aquele povo. Sem este sinal, não havia como participar das promessas de Deus e alcançar as benesses da aliança de Deus. Essa circuncisão, ela era obrigatória, um sinal exterior da fé. Como os tempos mudaram, veio Jesus Cristo dos altos céus e ou ele mantinha este ritualismo judaico ou então ele colocava um outro. E a igreja foi orientada por Jesus a batizar as pessoas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, substituindo assim o ritual da circuncisão como sinal de fé. Da mesma maneira como os judeus aceitavam naturalmente a circuncisão para os meninos, agora a igreja aceita naturalmente o batismo nas águas como sinal exterior da nossa fé. Os textos que nós vamos ler agora vai nos mostrar o seguinte, e é isto que você deve deixar bem claro para o seu discípulo, que ele entenda que Deus batizou Noé no dilúvio e também o povo de Israel no Mar Vermelho. Se você prestou atenção no texto que nós acabamos de ler de Pedro, ele está falando que o batismo ele é semelhante àquele dilúvio que aconteceu sobre a face da terra. Por quê? Existe uma indagação na mente das pessoas. Se o batismo ele é de Deus ou dos homens? Basta você fazer um estudo lá no Antigo Testamento e você vai perceber que o batismo é de Deus. Ele batizou a Noé. E batizou a Noé e também batizou a arca em que Noé estava. Como que aconteceu isso? Aconteceu pelas águas do dilúvio. Deus enviou as águas do dilúvio
e a arca em que Noé estava ficou submersa, abaixo das águas, como se fosse um submarino. Mesmo porque a palavra batismo significa submersão, aquilo que é mergulhado para baixo da água mesmo. Por isso é que nós, cristãos evangélicos das Assembleias de Deus, batizamos por imersão, o corpo inteiro da pessoa. Que o batismo é de Deus fica provado por aquela passagem em que Noé, ele foi batizado estando dentro da arca. Por quê? Porque a arca representa Jesus. Que o batismo é de Deus fica provado assim também. Por quê? Porque Jesus também foi batizado por João. João, inclusive, não queria batizar a Jesus, mas Cristo disse: nos convém cumprir toda a justiça, porque o batismo é um ato de justiça dado por Deus, para significar por fora aquilo que nós sentimos por dentro. Vá com teu discípulo até o próximo texto bíblico, que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Leia com ele: os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Perceba que o apóstolo Pedro continua fazendo um paralelo entre o batismo e o dilúvio. O dilúvio veio sobre todos, mas somente Noé e a sua família foi salvo. Foi salvo porque estava dentro da arca. O que isso significa? Que o batismo sem Cristo não vale de nada. Que o batismo por si só não pode salvar. Perceba que lá no dilúvio, o dilúvio veio sobre todos. Todos foram batizados, mas quem não estava na arca pereceu. Por quê? Quem salva não é o batismo. Quem salva é Jesus Cristo representado na arca de Noé. Pelo fato de Noé estar dentro da arca, então ele foi salvo. E como Deus batizou o mundo com o dilúvio e batizou a arca também, assim Noé foi salvo. No nosso tempo, a arca é Jesus Cristo. É por isso que, antes de batizar, nós precisamos saber se a pessoa crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Se ele já confessou Jesus como seu Salvador. Porque senão, nós iríamos batizar todas as pessoas, se elas crescem ou não crescem, e o batismo sozinho as salvaria. Já não fazemos isto porque não foi isto que o Senhor nos ensinou. Ele ensinou: quem crer e for batizado será salvo. Muitas pessoas não recebem o batismo nas águas, porque acham que ele não tem validade nenhuma. Acontece que ele veio para nós por ordenança do Senhor Jesus. E por ordenança significa quem crê é batizado. Agora, se não crê, não adianta batizar. Compreendeu? Explique isso com facilidade para o seu discípulo, a necessidade que ele tem, depois de haver aceitado a Jesus, também passar pelas águas do batismo, para que a sua salvação não fique incompleta. Inclusive, muitas pessoas que não se batizaram ainda e que estão dentro das igrejas têm dúvida da sua salvação. E nós não endossamos, isto é, nós não damos para ela certeza de salvação sem o batismo, se é que ela está em condições de batizar. É certo que tem pessoas que não estão em condições de se batizarem, mas as que estão devem se batizar. E se não se batizam, nós não podemos dar garantia de salvação para essas pessoas, porque elas têm tempo suficiente para poder se decidir se serão ou não cristãos em Jesus Cristo. Vá para o segundo texto bíblico. Por quê? Esse batismo, ele já acontece lá no Antigo Testamento. Deus está mostrando que este é o ensinamento dele e não dos homens. Vá para o segundo texto, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 2. Você vai ler: e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Como assim? Mais uma vez, existe um paralelo entre o batismo cristão e o que aconteceu no Antigo Testamento. O povo de Deus estava no Egito, e o Egito representa o mundo.
Antes dessas pessoas entrarem na terra prometida, Deus fez com que elas passassem por dentro do Mar Vermelho. Por quê? Para que elas fossem batizadas no Mar Vermelho. Acontece que a Bíblia diz que eram mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Como queria se aplicar um batismo, como nós fazemos hoje, com mais de 1,5 milhão de pessoas? Deus não precisou fazer isso. Ele pegou e causou um milagre. Levou esse pessoal até o Mar Vermelho e lá no Mar Vermelho abriu e o povo passou. Quando o povo passou, o apóstolo Paulo estava dizendo: Deus estava batizando o povo que estava saindo do Egito para entrar na terra prometida. Havia uma coluna de um lado e a outra coluna do outro. O Mar Vermelho estava aberto e por cima havia uma nuvem, representando o quê? Águas embaixo e águas em cima. O batismo, ele é feito desta forma, submergindo a pessoa por inteiro. Submergir, submersão. É isto que é o batismo cristão. Ele tem todo um significado e é o que você vai explicar na parte B do nosso estudo. Não deixe nenhuma dúvida para o seu discípulo. Esteja solícito para que as dúvidas dele sejam sanadas. Procure não entrar em detalhamentos que você não domina bem. Tão somente mostre: até o próprio Senhor Jesus foi batizado. E todos os cristãos sempre foram batizados. E para que a tua salvação tenha plena segurança e nenhuma dúvida, devemos obedecer o mandamento de Jesus. Entendeu? Na parte B, você vai mostrar para ele que o batismo, ele é o sinal de uma boa consciência para com Deus. Agora, nesta segunda parte, você vai mostrar para o seu discípulo de que o batismo, ele produz em nós uma boa consciência para com Deus. Nós não podemos andar com uma consciência manchada durante a nossa vida cristã. Por isso, nós devemos ter um sinal externo de que a nossa consciência está limpa. É isso que o apóstolo Pedro ensinou e nós vamos dar continuidade. Vou repetir: faça o seu discípulo entender que o batismo é um sinal de uma boa consciência para com Deus. Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 41. Você vai ler com ele: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2:41. Pontue aí que foram 3.000 almas que aceitaram de bom grado a palavra de Deus e que de bom grado foram batizados também. Olha, o batismo, ele não é uma imposição para ser aceito obrigatoriamente, forçadamente, sem que a pessoa tenha uma boa consciência para com Deus. Volto a pontuar para você, para que você também pontue para o seu discípulo. O batismo por si só, ele não tem validade. Quem valida o batismo é Jesus Cristo. E se a consciência da pessoa foi alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo, é natural que ela então se batize. Agora, estar sendo batizado precisa ser de boa mente, de bom coração, de bom grado, como diz o texto sagrado. Mostre para o seu discípulo a importância do coração na conversão, porque Deus sonda os nossos corações. Ele sabe que precisamos de um sinal externo, algo visível, que tenha sido testemunhado por muitas pessoas de que nós agora temos uma nova vida, de que a fé alcançou o nosso coração. É extraordinário esse texto porque ele fala de 3.000 almas que foram alcançadas por uma pregação do apóstolo Pedro. 3.000 almas, e todas elas foram batizadas. E se alguma delas não aceitou o batismo, é porque não estava de bom grado. A consciência é importante. O bom grado é importante. Prossiga agora para o próximo texto, lá em livro de Marcos, capítulo 16. Este é um texto clássico no ensinamento sobre o batismo. Jesus está subindo aos céus e ele deixa bem claro
tanto no Evangelho de Marcos quanto no Evangelho de Mateus que as pessoas precisam ser batizadas. É um ensinamento de Jesus Cristo. Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. O Cristo, nosso Senhor, ele poderia ter dito: quem crer será salvo, mas ele coloca: quem crer e for batizado. O ato completo da fé, ele exige que a pessoa se identifique com o batismo. Este é o ato completo da fé. Eu creio, mas não me sinto preparado para batizar-me. Eu creio, mas eu acho que o batismo é desnecessário. Eu creio, mas não sei para que eu tenho que me batizar. É como se fosse um semicírculo, só pela metade. O ato completo é crer e ser batizado segundo a ordenança de Jesus. Mas e quem não crer? Quem não crer já está condenado. Esta é a palavra de Jesus Cristo a todos aqueles que querem alcançar a vida eterna que ele veio trazer. O batismo é importantíssimo e não há nenhum cristão autêntico no mundo que dispense o batismo. Muito pelo contrário, ele é sobrevalorizado em algumas comunidades cristãs. Nós, das Assembleias de Deus, temos um batismo que ele acontece trimestralmente. Por sermos do Ministério do Belém, de 3 em 3 meses, todas as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho são levadas até as sedes. E lá são batizadas por um servo de Deus. Muitos servos de Deus que também passaram pelo batismo. Você mostrou para ele? Mostrou para o seu discípulo a importância do batismo? Pois bem, nós já estamos nos encaminhando para esta terceira aula terminar. Você pode colocar outros textos de apoio, mas lembre-se, 40 a 50 minutos é o máximo que você consegue a atenção da pessoa para ela realmente entender e aprender aquilo que você está ensinando. O que é que você vai dizer na terceira parte? Aqui vem um pouquinho mais de complicação. Você vai fazê-la entender que o batismo representa a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ok? Agora nós estamos nos encaminhando para a conclusão da nossa aula de hoje. Agora você fará o seu discípulo entender o significado mais profundo do batismo ainda. Porque o discipulado ele é assim mesmo. Você começa do fácil para aquilo que é um pouquinho mais difícil. Só que não pode ficar muito difícil, porque o discipulado, no primeiro módulo, ele é apresentado para os novos convertidos. Está dentro de uma nova linguagem e só se entende aos poucos e pela fé. Qual é o significado mais profundo do batismo? Além de ser um sinal externo da nossa fé, além de ser o sinal da nossa boa consciência para com Deus, ele é uma identificação do cristão com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Os textos que você vai ler para ele agora, para o teu discípulo, vão mostrar exatamente isso. Vá com ele lá em Romanos capítulo 6, versículo 3. Leia com ele. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O ensino cristão é o seguinte: o salário do pecado é a morte. Para que o homem fique quite da sua dívida, ele precisa entregar a própria vida como resgate pelos seus pecados. Qual que é o problema? Supondo que uma pessoa tivesse vivido 80 anos em pecado e no último dia ela dissesse a Deus: aqui está, estou morrendo e não estou deixando dívida nenhuma para trás. O que Deus diria? É verdade, com a tua morte você quita as tuas dívidas. O problema é que o homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver. Deus soprou no homem o espírito de vida. A morte é algo inatural, não é natural. Por isso é que veio Jesus Cristo, não somente para pagar pelos nossos pecados, mas também para nos garantir a ressurreição dos mortos. Entenda, ressurreição, não reencarnação.
O que é a reencarnação? É um ensino dos espíritas de que a alma ela vem e volta muitas vezes a este mundo aqui para poder passar por vários processos de purificação e de evolução, até que ela vai deixando as obras ruins e se tornando uma alma de luz, um espírito de luz, um espírito evoluído. Este não é o ensinamento de Jesus Cristo e dos apóstolos. Não se fala em reencarnação, se fala em ressurreição. Assim como Cristo encarnou-se uma só vez, viveu 33 anos, depois morreu e foi ressuscitado no terceiro dia, isto é que acontecerá conosco também. Não reencarnação, mas a ressurreição dos mortos. Mas, antes de sermos ressuscitados, nós precisamos passar pela morte. Jesus, sabendo que a nossa morte não é suficiente para nos dar ressurreição, ele antecipou-se, veio ao nosso mundo e morreu pelos nossos pecados. Morreu e foi sepultado. Como que eu faço agora para poder crer no Senhor Jesus e a morte dele fazer significado para mim? Eu vou tomar a morte de Jesus por símbolo. Vou tomar de forma simbólica, figurada. Entrarei nas águas, as águas todas representarão a minha sepultura, e é justamente eu entrando para a sepultura e ali me identificando com a morte de Jesus. E é por isso que o batismo é por imersão, é porque o corpo inteiro deve ser enterrado, o corpo inteiro deve ser sepultado nas águas do batismo, e não há outra forma. Neste exato momento em que a pessoa desce nas águas do batismo e que ela confessa a Jesus Cristo, que está entregando a sua vida para ele, acontece um milagre, algo sobrenatural. Ele está participando da morte de Jesus. Não está esperando chegar o dia de morrer, está antecipando a sua morte para o mundo e aceitando que Jesus morreu por seus pecados. Agora, a pessoa ela não fica debaixo das águas. Por quê? Nós a imergimos e depois nós a levantamos. Por quê? O batismo ele representa a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Vá com o seu discípulo até Romanos capítulo 6 e versículo 4. Leia para ele. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. É algo milagroso, misterioso, mas verdadeiro. Fomos batizados com Jesus pelo batismo. Na morte para quê? Como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A pessoa não somente é submersa, mergulhada, a pessoa também é levantada. Na hora que você levanta esta pessoa, ali está representando a ressurreição dos mortos. Chegará um dia em que todos os mortos serão chamados pelo Senhor Jesus, porque Deus o constituiu como o único Salvador, juiz dos vivos e dos mortos. É a autoridade que o Criador deu para o seu Filho Jesus Cristo. Como ele entregou a sua vida por nós, ele também tem o direito de comprar a nossa salvação ou de nos julgar e nos entregar à condenação. Isto acontecerá no último dia, quando Jesus Cristo voltar. Você terá a oportunidade de falar para o seu discípulo sobre esse mistério da volta de Jesus, que todos nós cristãos cremos que acontecerá a qualquer momento. Cristo voltará, os mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados em vida e levados para o Senhor. Lembre-se, você deve economizar a sua alma. Por isso, tente não entrar de forma nenhuma em questões que são irrelevantes para o discipulado. Qualquer pergunta paralela, porque surgem muitas dúvidas, qualquer pergunta paralela que surgir, tenha a habilidade de trazer o assunto de volta para o tema, falar sobre a importância do batismo cristão. Existem algumas dificuldades para as pessoas se batizarem, e na conclusão estarei falando isso com você.
Quais são os impedimentos para uma pessoa não ser batizada? Primeiro, se ela não crê que Jesus Cristo é o seu único Salvador. Aí não tem jeito. Nós só batizamos as pessoas que confessam Jesus como o único Salvador. Isso é suficiente. Não precisamos acrescentar nada mais à nossa salvação, senão a fé de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Qual outro impedimento? No caso das pessoas que moram juntas, homem e mulher, mas ainda não estão regularizados em sua vida civil, não se casaram no cartório ainda. Essas pessoas precisam regularizar a sua vida civil. Casarem-se, porque isto é um impedimento. Também, se a pessoa ela ainda sustentar vícios, como o vício do cigarro, o vício do álcool, isto aí é um impeditivo para que a pessoa seja batizada. O que deve fazer então o novo convertido, a pessoa que já aceitou Jesus e está numa dessas condições? Ela deve ser conscientizada de que ela pode regularizar a vida civil dela e ela pode vencer o poder do vício também. Porque a salvação é dada a nós gratuitamente. Mas para entrarmos em plena comunhão com a igreja, para participarmos da ceia do Senhor, essas mínimas condições elas são colocadas como testemunho da nossa fé. Que isto fique claro. Lembre-se, quando você está evangelizando, você está levando um copo d'água ao sedento. Mas quando você está discipulando, você está trazendo o sedento até a fonte das águas. Este projeto de discipulado, Um Amigo para Cristo, é idealizado e dirigido pelo pastor Davi Fonseca, aqui no setor 63 de Cidade Tiradentes, Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sob a presidência do pastor Wellington. Assim, que a graça do Senhor esteja com você. Até a próxima aula.